No final do século XIX, enquanto os territórios do oeste dos Estados Unidos se transformavam de fronteiras selvagens em assentamentos movimentados, o entretenimento itinerante trazia momentos de emoção para as rotinas exigentes da vida na fronteira. Entre essas diversões, os shows de aberrações surgiram como uma forma distinta e controversa de espetáculo, atraindo multidões ansiosas para assistir. Exibições humanas que misturavam elementos de teatro, carnaval e uma suposta curiosidade científica. Esses shows, muitas vezes exibidos com circos e espetáculos de charlatanismo, tornaram-se parte do tecido cultural do Velho Oeste, refletindo tanto o espírito empreendedor da época, quanto suas atitudes complexas em relação à indiferença humana. Para Pegadas da Fronteira, aqui está uma análise mais profunda sobre os cowboys de carnaval e os espetáculos de aberrações circenses que dominaram a fronteira americana. O entretenimento circense moderno surgiu primeiro do outro lado do Atlântico, nas nações europeias, antes de fazer sua estreia em solo americano, quando chegou a Filadélfia em 1793. À medida que o século XIX avançava, esses espetáculos de entretenimento itinerantes ganharam uma popularidade tremenda. Com trupes viajando entre comunidades, usando caravanas puxadas por cavalos e mulas, a época testemunhou o surgimento de duas atrações distintas, porém relacionadas. Os shows de aberrações existiam como um componente dentro dos sideshows mais amplos, que aconteciam além dos limites do pavilhão principal do circo. Enquanto feitos acrobáticos e exibições de animais treinados dominavam a arena central, as áreas dos sideshows apresentavam uma variedade de exposições, incluindo apresentações de pessoas com características físicas distintas ou condições médicas. Essas exibições atraíram grandes públicos tanto na Europa quanto na América do Norte ao longo do século XIX, tornando-se especialmente proeminentes nos territórios ocidentais em desenvolvimento dos Estados Unidos. Essas companhias itinerantes de entretenimento, com suas atrações auxiliares, surgiram como marcos culturais definidores na sociedade americana do século XIX. Especialistas históricos observaram que, apesar de suas aparições anuais, os eventos circenses estavam tão profundamente entrelaçados à vida comunitária que eram considerados acontecimentos habituais. As populações locais aguardavam essas visitas com grande entusiasmo, vendo-as como diversões bem-vindas à rotina do dia a dia. Muitos participantes dos shows paralelos possuíam distinções físicas genuínas, com vários alcançando reconhecimento amplo. Esses artistas frequentemente cruzavam o Atlântico, se apresentando para plateias tanto em locais europeus quanto americanos. O auge da indústria se estendeu dos anos 1830 até os anos 1880, com os shows de aberrações mantendo uma presença constante nas programações dos shows paralelos. A conexão entre atos tradicionais de circo e shows de aberrações ficou tão forte que muitos passaram a vê-los como o mesmo tipo de entretenimento. Como demonstrado pela influência duradoura de P.T. Barnum na história do circo, Phineas Taylor Barnum surgiu como uma força transformadora no circo e nos círculos de entretenimento público. Sua carreira de promotor começou em 1835, quando ele adquiriu de forma controversa Joyce Heth, uma mulher negra que ele anunciava como a antiga babá de George Washington, alegando que ela havia alcançado a idade improvável de 161 anos. Esse empreendimento inicial estabeleceu sua reputação por misturar elementos factuais com enfeites teatrais. Entre 1841 e 1868, Barnum administrou o Museu Americano, na cidade de Nova York, promovendo-o como uma coleção que abrigava milhares de curiosidades, aberrações e animais selvagens. As exposições do estabelecimento alcançaram status lendário por sua combinação de exibições peculiares e notáveis. Barnum expandiu seu empreendimento em 1875 ao unir forças com um circo itinerante já estabelecido, criando o grande museu itinerante, menagerie, caravana e hipódromo de P.T. Barnum.
O componente do show de aberrações tornou-se a principal atração desse empreendimento, atraindo multidões ansiosas para observar apresentações humanas incomuns. Os assentamentos de mineração do século XIX se transformaram em destinos de entretenimento movimentados, impulsionados pela abundante riqueza que circulava nessas comunidades. As produções de circo itinerante, projetadas para máxima mobilidade, estavam entre os visitantes frequentes. Seus equipamentos dobráveis permitiam montagem e desmontagem rápidas, facilitando apresentações tanto em assentamentos remotos nas montanhas quanto em áreas metropolitanas. Esses empreendimentos de entretenimento móvel, com circos, shows paralelos e espetáculos de aberrações, tiveram grande apelo, ao oferecer escapes momentâneos da exigente vida na fronteira. Segundo historiadores, a existência na fronteira exigia dedicação incansável. Era basicamente 364 dias acordando cedo, trabalhando duro, indo dormir e repetindo o ciclo. Mas aquele único dia, quando o circo chegava à cidade, era emocionante. As comunidades viam a chegada do circo como o grande evento do ano, e o entusiasmo se estendia até para as atrações auxiliares. Outros pesquisadores destacaram os paralelos entre essas exibições e o entretenimento moderno, chamando os shows de aberrações de os primeiros reality shows. Por sua mistura de apresentação teatral e autenticidade percebida, essas exibições equilibravam a verdadeira diversidade humana com ilusões calculadas, enquanto pessoas com características físicas distintas frequentemente eram exploradas. Os apresentadores também empregavam várias formas de artifício, criando uma ambiguidade entre fato e ficção. Ainda assim, o público geralmente suspendia seu ceticismo, priorizando o valor do entretenimento em vez da precisão dos fatos. Pesquisas sugerem que a participação em shows paralelos oferecia vantagens inesperadas. Muitos artistas descobriram aceitação e oportunidades econômicas dentro das comunidades circenses que eram difíceis de encontrar em outros lugares. Seus colegas os viam sem preconceito, em contraste com as atitudes predominantes da sociedade da época. As operações de shows paralelos e de aberrações dependiam de promotores especializados, conhecidos como talkers, spillers ou blowers, que geravam o interesse do público. Esses indivíduos bem vestidos posicionavam-se do lado de fora dos espaços de exibição, fazendo discursos promocionais cativantes. A carreira de P.T. Barnum começou exatamente nesse papel promocional, destacando a importância dessa função para o sucesso das exibições. Esses promotores se concentravam em criar o tip, reunindo curiosos através de suas apresentações teatrais. O desafio seguinte envolvia virar a fita, persuadindo os espectadores a comprar a entrada. Banners dramáticos e ilustrados reforçavam esses esforços promocionais, servindo como complementos visuais às apresentações verbais. Os promotores usavam bengalas para destacar essas imagens marcantes e criar expectativa. Ao entrar, a administração desencorajava a inspeção minuciosa dos indivíduos ou criaturas exibidos. O público também recebia pedidos para manter discrição sobre suas experiências, preservando o mistério para futuros visitantes. Essa combinação calculada de segredo e espetáculo sustentava o interesse do público, garantindo que essas apresentações distintas mantivessem seu apelo mesmo diante das duras realidades da vida no Velho Oeste. Os shows de aberrações eram divididos em 3 categorias: atrações de trabalho, aberrações de nascimento e aberrações criadas. Cada tipo trazia seu próprio apelo único, cativando o público com uma mistura de curiosidades naturais, talentos extraordinários e espetáculos elaborados. As atrações de trabalho destacavam artistas que possuíam habilidades notáveis em vez de diferenças físicas. Essas atrações incluíam engolidores de espadas, comedores de fogo e mágicos que desafiavam o comum com suas apresentações ousadas e muitas vezes misteriosas. O público era atraído pela emoção de assistir a esses artistas realizarem feitos que pareciam desafiar as limitações humanas. Uma apresentação memorável recriava o drama de uma execução elétrica.
Nessa apresentação, uma mulher parecia estar presa a uma cadeira elétrica, suportando a suposta agonia da eletrocução. Quando o número chegava ao seu clímax, uma lâmpada era colocada em sua boca, brilhando intensamente, como se fosse alimentada pelo seu corpo eletrificado. Embora essa apresentação tenha impressionado os espectadores, a lâmpada iluminada era apenas um truque. Operada por uma bateria escondida, um exemplo puro das engenhosas teatralidades que caracterizavam esses espetáculos. A segunda categoria, os chamados aberrações de nascença, focava em indivíduos cujas condições físicas ou características naturais os diferenciavam. Entre os mais notáveis estavam os gêmeos siameses. Enquanto algumas exibições eram fabricadas para causar choque, outras apresentavam casos genuínos, como os mundialmente famosos Chang e Yang Bunker. Nascidos na Tailândia em 1811, Chang e Yang eram unidos pelo externo. Uma conexão que as técnicas cirúrgicas modernas poderiam ter resolvido facilmente na época deles. No entanto, os gêmeos permaneceram unidos e começaram a se apresentar juntos em 1829. Ao longo da década, eles viajaram pelo mundo, cativando plateias com seu vínculo único. Embora tenham desenvolvido uma preferência especial por fazer turnês pelo oeste americano. Além do tempo no palco, os gêmeos buscavam levar uma vida o mais normal possível. Eles se tornaram cidadãos dos Estados Unidos, casaram-se com 2 irmãs e juntos tiveram impressionantes 21 filhos. Para adaptar a dinâmica familiar, eles compartilhavam uma cama feita para 4 pessoas. Apesar do desejo de uma vida mais tranquila, a fama continuou a segui-los. Eles acabaram se estabelecendo na Carolina do Norte, comprando uma plantação de 110 acres, onde, de fato, possuíam escravos. Um detalhe perturbador que reflete as complexidades de sua história. Seus filhos, mais tarde, serviram no Exército Confederado durante a Guerra Civil. As vidas extraordinárias dos gêmeos chegaram ao fim em 1874, deixando um legado que continua a intrigar e gerar debates. Outra condição notável, frequentemente exibida em shows de aberrações, era a hipertricose, que causava crescimento excessivo de pelos em várias partes do corpo. Essa condição podia ser congênita ou se desenvolver mais tarde na vida. Pessoas com essa condição eram chamadas de lobisomens, rosto de cachorro ou mulheres barbadas. Enquanto alguns artistas realmente tinham hipertricose, outros eram simplesmente fraudes, criados e colados com cabelos soltos para atrair multidões. Júlia Pastrana, nascida no México em 1834, foi uma das pessoas mais famosas com essa condição. A forma de hipertricose dela, conhecida como hipertricose terminal, cobria seu rosto e corpo com pelos pretos e grossos. Ela também sofria de hiperplasia gengival, que engrossava seus lábios e gengivas, dando-lhe uma aparência incomum que cativava e horrorizava o público. Charles Darwin certa vez a descreveu como uma bela mulher, com aparência semelhante à de um gorila devido ao seu maxilar pronunciado e à fileira dupla e irregular de dentes. Pastrana se apresentava como dançarina e musicista, atraindo grandes multidões ao redor do mundo, especialmente no oeste americano. Promovida como um híbrido de humano e macaco, ela se tornou objeto de fascínio, tanto para o público quanto para profissionais da medicina. Apesar dos exames frequentes, ninguém jamais conseguiu provar que sua condição era uma farsa. Sua vida por trás das cortinas não era menos notável. Ela foi comprada por Teodoro Lente, que lhe ensinou a ler, escrever e se apresentar. Lente acabou se casando com ela, e o casal teve um filho que herdou as condições de Pastrana. Tragicamente, a criança morreu 3 dias após o nascimento, e a própria Pastrana faleceu 2 dias depois, devido a complicações pós-parto. Lente, aparentemente obcecado pela aparência única dela, mandou mumificar Pastrana e o filho deles, e os exibiu em uma caixa de vidro. Ele continuou a viajar, exibindo os restos preservados deles, enquanto procurava outra mulher com características semelhantes. Depois de encontrá-la, ele a rebatizou como Zenora Pastrana e lucrou bastante com suas apresentações, embora sua vida tenha terminado em um hospital psiquiátrico russo. Outro atrativo para os shows paralelos era a última categoria de aberrações femininas, artistas que alteravam propositalmente suas aparências para criar espetáculos chocantes.
As mulheres tatuadas eram especialmente populares, já que tatuagens eram consideradas exóticas e escandalosas na época. Algumas exibições, no entanto, tomavam um rumo muito mais sombrio, como aquelas que apresentavam figuras de cera ou restos preservados. Um exemplo infame foi a exibição de Joaquim Murrieta, um criminoso violento da Califórnia. Murrieta era notório por seus crimes, incluindo o assassinato de mais de 2 dúzias de mineiros chineses. Em 1853, o capitão Harry Love e seus homens o localizaram e o mataram. Para reivindicar a recompensa e evitar transportar um corpo em decomposição, eles decapitaram Murrieta e cortaram a mão de seu comparsa, 3 dedos Jack. Ambas as partes do corpo foram preservadas em álcool e exibidas em espetáculos itinerantes pelo Oeste. A cabeça e a mão preservadas eram acompanhadas de panfletos que detalhavam a captura de Murrieta, criando uma atração macabra. Por $1, os visitantes que pagavam podiam ver esses restos mortais, tornando-os uma das atrações mais macabras e lucrativas da época. O capitão Love abandonou sua carreira para lucrar, exibindo os restos de Murrieta, transformando seu sucesso como caçador de recompensas em um espetáculo lucrativo. Apesar do número amplamente aceito de 3 subcategorias no gênero de shows de aberrações, um quarto e último tipo de entretenimento dominou o cenário circense: museus de 10 centavos. As décadas de 1880 e 1890 testemunharam a proliferação dos museus de 10 centavos locais de entretenimento distintos que mesclavam exposições educativas com elementos teatrais. Esses estabelecimentos apresentavam atrações diversas, desde exposições humanas até performances dramáticas e artefatos peculiares, mantendo preços de entrada acessíveis. Suas coleções abrangiam uma variedade de exposições, incluindo espécimes de animais preservados, reproduções em cera realistas e exibições de animais vivos. Essas instituições alcançaram grande popularidade entre as diferentes classes sociais, atingindo seu auge nas últimas décadas do século XIX. Dentro desse movimento cultural, a cidade de Nova York se estabeleceu como o centro indiscutível, abrigando mais museus de cera do que qualquer outro lugar do mundo. O vibrante distrito de entretenimento da cidade apresentava atrações diversas, desde tavernas e teatros inspirados no Oeste até comerciantes ao ar livre e estabelecimentos fotográficos. Entre essas ofertas variadas, as exposições de características humanas incomuns dominavam a programação dos museus de cera, atraindo consistentemente grandes públicos. Na esperança de vivenciar o show de aberrações, artistas de novidades demonstravam habilidades notáveis, como manipulação de fogo, manejo de serpentes e mesmerismo. As aberrações não ocidentais apresentavam indivíduos exibidos como espécimes exóticos, frequentemente caracterizados erroneamente como povos primitivos ou canibais de regiões distantes, como a África. Diferente dos teatros convencionais, museus de cera raramente tinham assentos para o público. Os visitantes, em vez disso, circulavam entre plataformas elevadas, guiados por apresentadores carismáticos conhecidos como professores. Esses oradores habilidosos atuavam como anfitriões do evento, utilizando técnicas teatrais e narrativas embelezadas para manter o interesse do público. Suas apresentações incorporavam elementos das tradições carnavalescas e da retórica religiosa, enriquecendo cada exposição enquanto mantinham o interesse dos espectadores. Assim como os promotores mencionados anteriormente, como P.T. Barnum, para aumentar a percepção de autenticidade, muitos estabelecimentos incorporavam endossos de supostos especialistas médicos e especialistas em comportamento. Essas figuras de autoridade, supostamente, forneciam um contexto científico para as condições dos artistas, conferindo uma impressão de legitimidade acadêmica aos shows de aberrações. Apesar do sucesso inicial, os museus de curiosidades experimentaram uma queda de popularidade no final do século. Novas alternativas de entretenimento, incluindo circos itinerantes, parques de diversões, festivais de rua e centros de lazer metropolitanos, começaram a atrair públicos maiores. Apesar de também trazerem exposições de curiosidades humanas, esses novos locais ofereciam entretenimento mais diversificado. A mudança na preferência do público acabou contribuindo para a dissolução gradual dos museus de cera.
encerrando seu papel significativo na cultura de entretenimento americana do século XIX. Durante as últimas décadas do século XIX e início do século XX, os shows de aberrações formaram um elemento central da cultura popular americana, atraindo públicos da classe média e gerando lucros substanciais para os organizadores. Embora essas exposições gerassem oportunidades econômicas em tempos sem proteção social, interesses comerciais muitas vezes prevaleciam sobre o bem-estar dos artistas. A legislação americana desse período incluía leis discriminatórias, conhecidas como leis da feiura, que restringiam pessoas com deficiências visíveis de ocuparem espaços públicos, limitando severamente suas oportunidades. O trabalho em exposições surgiu como uma notável exceção a essas restrições, oferecendo raras oportunidades de emprego. Muitos artistas alcançaram considerável sucesso financeiro através da autoapresentação, com alguns atingindo status de celebridade e recebendo salários superiores aos profissionais do entretenimento tradicional. Os ganhos semanais variavam de 25 a 500 dólares americanos, representando uma renda substancial para aquela época. Para indivíduos de baixa estatura, especificamente, essas exibições representavam uma das poucas oportunidades de carreira disponíveis. As recompensas financeiras vinham acompanhadas de condições de trabalho exigentes. Muitos artistas suportavam agendas exaustivas, às vezes realizando até 15 apresentações diárias, enquanto gerentes focados no lucro frequentemente forçavam as atrações populares além dos limites razoáveis. No Globe Museum de Nova York, Fedor Gedichu, promovido como Jojo, o menino com rosto de cão, teria realizado 23 apresentações em um único dia. Enquanto artistas de destaque ganhavam muito, operações menores pagavam pouco aos talentos. O avanço científico gradualmente transformou a percepção pública sobre as diferenças físicas. O conhecimento médico do final do século XIX atribuiu muitas das condições exibidas a variações genéticas ou condições médicas, substituindo a antiga mistificação pela compreensão. O sentimento público evoluiu para a empatia e as exibições passaram a receber críticas crescentes. Medidas legislativas, como a proibição de Michigan de exibir seres humanos deformados ou monstruosidades humanas fora de contextos científicos, refletiam as mudanças de atitude. O século XX introduziu formas alternativas de entretenimento que também aceleraram o declínio dos shows de aberrações. O rádio, o cinema e a televisão passaram a oferecer opções de entretenimento em casa. A defesa dos direitos das pessoas com deficiência começou a questionar a ética de lucrar com diferenças físicas. Artistas como Frank Lentini, conhecido por ter 3 pernas, abordaram o impacto psicológico da exposição pública, observando que as reações da sociedade eram mais difíceis de lidar do que as próprias diferenças físicas. As operações tradicionais de circo, que frequentemente incluíam shows de aberrações, sofreram declínio simultâneo devido à concorrência de novos locais de entretenimento e à redução do público. As pressões econômicas da Grande Depressão agravaram as operações devido à queda do público e ao aumento dos custos. Mesmo com permissões especiais de viagem do presidente Roosevelt na Segunda Guerra Mundial, as empresas de circo lutaram para manter sua relevância. Os avanços pós-guerra ampliaram os desafios da indústria. As preferências modernas de entretenimento, como os filmes e o aumento das despesas operacionais, complicaram a sustentabilidade dos circos. Na década de 1950, a indústria havia diminuído significativamente. A última apresentação tradicional sob a lona aconteceu em Pittsburgh, Pensilvânia, em 16 de julho de 1956, levando a revista Life a observar o fim de um período cultural distinto. Em suas palavras, uma era mágica havia passado para sempre. O legado dos shows de aberrações no oeste americano revelou tanto as duras realidades quanto as complexas dinâmicas sociais do entretenimento nas fronteiras. Essas exibições, apesar de oferecerem raras oportunidades econômicas a artistas discriminados, também exploravam diferenças humanas para lucro.
À medida que os assentamentos se transformaram em cidades e as atitudes sociais evoluíram, esses shows desapareceram gradualmente do cenário do entretenimento, deixando para trás questões complexas sobre inclusão, exploração e o verdadeiro custo do espetáculo na sociedade americana, tanto na fronteira quanto em todo o país.